Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e hoje, Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre a origem do Dia da Consciência Negra. Ou seja, esta data faz referência, à morte de uma liderança para o movimento negro brasileiro, que foi Zumbi dos Palmares. Beleza? Se você gostar desse conteúdo, eu peço que você deixe o like aí e inscreva-se no canal. Combinado? Bom, meus caros alunos, caras alunas, para a gente falar sobre a questão do Dia da Consciência Negra, vamos nos remeter então à história quando surgiu tal dia, beleza? Bom, no Brasil o Dia da Consciência Negra ele é comemorado no dia 20 de novembro, né? Porque essa data foi escolhida justamente porque nesse dia, no ano de 1695, né, aconteceu aquilo que nós conhecemos como o dia da morte de Zumbi dos Palmares, ou seja, ele foi morto, né? Ele morreu na Serra da Barriga, uma região localizada ali no estado de Alagoas, que antes pertencia a Pernambuco e hoje pertence ao estado de Alagoas. Para a gente entender, né, como é essa data e o que ela representa, é preciso a gente traçar aí, né, um paralelo entre quem foi Zumbi dos Palmares e como a sua luta, né, ainda é uma temática atual, né, e a gente discute isso aí todos os dias. Então, se abordar aqui de uma forma aprofundada, ou seja, a vida de Zumbi deste personagem histórico não é uma tarefa das mais fáceis, né? Isso fica bem claro. Mas vamos dar aí uma pincelada legal para que você entenda e saiba como aconteceu esta história do dia 20 de novembro, né? Que é comemorado não em todas as cidades do Brasil. Lembrando que nós temos aí mais de 5.770 municípios e nem todos congregam da mesma ideia. Bom, nos últimos anos os historiadores eles têm se dedicado aí, né, a estudar a vida daquele que foi uma das maiores figuras ou lideranças, digamos assim, do quilombo, né, ou do maior quilombo do Brasil. Né, perceberam aí, os historiadores perceberam que existiam aí muitas informações que eram desencontradas, né, por faltas de evidências históricas e fontes confiáveis também. Né. O que se tem como dado mais preciso sobre os primeiros anos de vida, né, é que ele nasceu em uma localidade situada entre Pernambuco e Alagoas e que viria a ser então o chamado Quilombo dos Palmares, até a nomeação, né, dele como uma única liderança de Palmares. Ela é contestada por alguns historiadores. Mas isso é vídeo para uma outra situação, tá bom? Bom, o que de fato se julga, né, de mais importante quando se fala na figura de Zumbi, para você entender, é que ele realizou, né, em prol de pessoas que moravam naquele espaço do quilombo, né, que era composto majoritariamente, né, por escravos fugitivos de engenhos que procuravam naquele lugar ali um espaço em que pudessem viver livremente. Então, assim, a principal função de Zumbi era garantir a segurança de todos que residiam ali no quilombo de Palmares. Então, devido a esta organização social, né, o quilombo dos Palmares se tornou famoso e passou a ser aí uma inspiração para negros escravos fugitivos e para outras comunidades quilombolas. Para você entender, quilombo significa lugar de repouso ou de acampamento. Então, era aí que os negros fugitivos dos senhores de engenho iam buscar esse repouso, este acampamento, para fazer frente, né, à luta de resistência contra aqueles que ali se julgavam dono, né, do escravo. E após, né, enfrentar aí algumas invasões, Palmares ela foi destruída no ano de 1694. E no ano seguinte, após sofrer uma emboscada, Zumbi foi morto por uma expedição portuguesa. Então aí os quilombolas, né, resistiram por mais algum tempo, mas assim, as intervenções portuguesas acabaram impedindo que novos quilombos fossem formados. Até aqui tudo bem? Bom, a história de luta e resistência, né, de Zumbi dos Palmares, ela vai ocorrer no século XVII. E com o passar do tempo, né, o nome dele foi caindo no esquecimento. Até que no início dos anos 70, né, a figura deste líder quilombola voltou a ser discutida entre alguns grupos. E como isso aconteceu? Pois foi nesse período, né, que historiadores descobriram a data da sua morte, né, ou seja, em 1971,
né, o Grupo Palmares, localizado em Porto Alegre, na região sul do Brasil, né, vai realizar então um ato no Clube Social, né, no Clube Social Negro chamado Marcílio Dias, para então abordar aí a luta contra o preconceito racial. Então, neste evento, vai se utilizar a figura, né, de Zumbi como sendo ali o modelo de resistência, né, e isto aconteceu na noite do dia 20 de novembro. Então, esta iniciativa ela é considerada uma das primeiras ações, né, que essa data se tornasse, então, assim, um dia de exaltação à luta dos negros, né, e é imprescindível lembrar e citar que o Grupo Palmares ele vai contar com a sua fundação com nomes importantes, como, por exemplo, do poeta Oliveira Silveira, né, que se tornou um ativista de causas negras e é considerado aí um dos grandes responsáveis pela a celebração desta data, pois foi ele que reuniu, né, jovens universitários para fazer uma reflexão a respeito da literatura de figuras negras. Então, a respeito dessa reunião em Porto Alegre, lá nos anos 70, né, vivíamos ali os anos de chumbo, né, ainda que precisam, né, ser mencionado nesta data dois pontos. O primeiro é que esse encontro ele vai ocorrer em oposição ao ato abolicionista do dia 13 de maio de 1888, porque não houve um protagonismo negro ali. Né? Foi a lei, a Princesa Isabel, que vai assinar a Carta de Libertação dos Escravos, em virtude da pressão inglesa, mas não houve aí neste 13 de maio nenhuma participação dos negros para conquistar aí a sua libertação. Então foi uma pressão inglesa que fez com que a princesa, no dia 13 de maio de 88, de 1888, né, assinasse aí a Lei Áurea, ou seja, uma vez que os participantes, né, do grupo chegaram, né, à conclusão que esse 13 de maio não garantia os direitos à população negra do Brasil, né, ou no Brasil. O segundo ponto é que a nomeação do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra aconteceria então ali 7 anos depois daquilo que aconteceu no estado de Porto Alegre. Bom, e com o passar do tempo? Né, com o passar do tempo, o movimento negro vai ganhar força, né, o que ele vai conseguir aí vitórias importantes, como, por exemplo, a lei do preconceito racial, né, de raça e cor, que é do dia 5 de janeiro de 89, 2003, que é o ano decisivo, né, para o reconhecimento oficial, né, do Dia da Consciência Negra no Brasil. Então, nesse período, dia 20 de novembro, ele vai entrar no calendário escolar nacional como sendo ali uma data comemorativa. Então, a partir daquele momento, né, o currículo de ensino nas escolas vai ganhar um componente obrigatório, que é o estudo da história e cultura negra, que de fato não acontece. Ele está na lei, mas você não vê isto nas escolas. Falar sobre. Falamos, sim, mas de forma superficial. Depende do professor que vai a fundo para explicar, além daquilo que as editoras colocam ali nos seus livros. Então, a partir do dia de janeiro, no dia 9 de janeiro de 2003, que a lei entra em vigor para o ensino da história e cultura negra. Então, o Dia da Consciência Negra, ou o Dia de Zumbi, né, foi de fato ali institucionalizado em 10 de novembro de 2011. Sim, em 2011 passou a valer de fato. E este entendimento, para que você saiba, né, o entendimento sobre os direitos das pessoas negras, ele não é algo novo. Veja, nós estamos falando de Zumbi lá de 1694, a luta, a resistência, né, no século XVII, ou seja, os escravos que residiam em Palmares já lutavam por liberdade. Né? O que podemos aqui, então, considerar como ainda novo nesse tema, né, é a sua discussão, né, que começa nos anos 70 para cá. Né, e já, desde o século XVII já se questionava, já se lutava, lutava bravamente, resistindo aos senhores de escravos. Então, através de diferentes movimentos sociais, ao longo dos anos, né, chega-se o que nós conhecemos hoje como consciência negra. Mas como definir o que é a consciência negra? Para pensar sobre isso. Não sei se você já ouviu falar do Steve Biko, né, o líder também sul-africano, que entrou vivo em uma delegacia e saiu de lá dentro de um caixão. Né, e você se pergunta, e ele disse a seguinte frase, né, assim
Abre aspas. Assim, numa breve definição, a consciência negra é a essência, a percepção pelo homem negro da sua necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno da causa de sua atuação. A negritude, né, de sua pele e de agir como um grupo a fim de se libertarem das correntes, né, que os prendem em uma servidão perpétua. Steve Biko, ele falou isso em 1978. Né? A consciência negra, ela simboliza o entendimento que, sobretudo, as pessoas negras possuem o valor da sua cultura, a importância de se reconhecerem como indivíduos que aí possuem direitos como qualquer outro. Então, dessa forma, o que eu quero dizer para você do outro lado é a busca por justiça, igualdade, né, que se tornou aí uma luta mais que necessária para as pessoas negras. Então, a comemoração e a valorização em torno do dia 20 de novembro ela é importante, né? Ou seja, nessa data é fundamental que possamos então fazer uma reflexão sobre a contribuição da cultura negra em nossa sociedade. Mas é preciso, né, ir além, ou seja, é essencial a criação de projetos para as próximas gerações, né, para que os indivíduos sejam capazes de continuar na sua luta pela igualdade racial. E que, ao contrário do que aconteceria, né, ou do que acontecia anteriormente, né, que esse novo grupo, né, que conheça e mantenha, né, viva a memória aí dos heróis negros como Zumbi do Palmares, como Luiz Gama, entre tantos outros aí que contribuíram aí para a igualdade, também os brancos que lutaram também pela abolição da escravatura. Então, homens e mulheres que tiveram aí as suas atuações de relevância na luta pela igualdade social. Tal. E hoje, né, mais do que nunca, a representatividade ela é o quê? Ela é o melhor caminho para que uma criança entenda, né, que o negro tem direito a espaço e voz, independentemente do lugar em que ele se encontre, que ele esteja. Então, por isso, as atividades que acontecem no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, precisam cada vez mais serem discutidas e inseridas em ambientes diversos, ou seja, a sociedade como um todo poderá sofrer mudanças significativas e o respeito, né, verdadeiramente aconteça, porque ele é um elemento fundamental para a formação social do indivíduo. É isso. Viva Zumbi dos Palmares, viva eu, viva você, viva todos nós. É isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, inscreva-se no canal, deixa o like